No conceito formal, é a parte mais fácil desse estudo. Por quê? De acordo com a forma, crime seria todo fato humano definido na lei penal. Então, lembre-se que aquele brocardo latino, nullum crimen, nulla pena, sine previa lege, que até hoje está no nosso Código Penal, deixa bem claro que há um pressuposto para a criminalização, que é estar consignado em uma lei anterior que defina aquele comportamento humano como criminoso. Assim como não há crime sem lei anterior, também não há pena sem prévia cominação legal. E essa regra de contenção é aplicada desde o século XIII e prevalece até hoje. O segundo conceito material, substancial ou ontológico, ele se liga à segurança jurídica. E é fácil também quando você estabelece esses pressupostos. Por quê? Crime, sob esse aspecto, passa a ser toda conduta que viola bens jurídicos importantes e relevantes. Lembrem-se dos princípios do direito penal como última ratio. E aí vem os princípios que falamos na aula passada, que é o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. Subsidiariedade, ou seja, o direito penal ele vai se preocupar com aquilo que os outros ramos do direito não conseguiriam alcançar. O direito civil não foi suficiente, o direito administrativo não foi suficiente, então vamos para aquele fragmento, para aquele subsídio que é a última carta na manga que o Estado vai ter, que é trabalhar o direito penal. Então, o crime, ele demanda que a conduta seja perniciosa, tenha um grau de reprovabilidade social. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, temos o conceito analítico de crime. E o que é que quer dizer essa análise? Quer dizer que o fenômeno do crime deve ser estudado de maneira analítica, assim como um geólogo. Geólogo? Sim. Um geólogo estuda os estratos de uma rocha, passando por etapas ou fases para sua caracterização. Eu já vi professores de escola dizendo que, assim como o geólogo, um cirurgião precisa, no momento da cirurgia, cortar camadas e camadas de pele, gordura, para chegar aonde quer. Então, o conceito analítico de crime demanda que se passe por etapas ou estratos que são necessários e pressupostos um do outro. Certo? Agora, nesse conceito analítico, devo admoestar os senhores e as senhoras que o ponto não é pacificado na doutrina, porque existem muitos estudiosos que discordam, estratificando o crime em 2, 3 ou mais elementos para que o crime possa ser estudado. Mas nós vamos ter aqui um papo reto, certo? Será considerado aqui não o critério bipartido, nem o polipartido. O nosso referencial será o estudo trinômico ou tripartite do crime. Professora, o que é isso? Simples, nós vamos considerar que a estratificação do crime se reduz a um fato típico, ilícito, que também é sinônimo de antijuridicidade, e culpável, ok? Então, os operadores do direito passaram a estudar, cada um sob o seu ponto de vista, que o crime bastaria ter 2, 3, 4, 5, ou até mesmo 6, mas nós vamos deixar essas digressões teóricas de lado e vamos optar agora pelo que é mais aceito internacionalmente, além de considerar por óbvio o que o nosso Tribunal Supremo Tribunal Federal, né, o guardião constitucional, considera como válido. Isso também está na nossa ementa, vamos já chegar lá. Então,
vamos ver aqui que o primeiro aspecto a considerar nessa análise trinômica é que fato típico, antijurídico e ilicitude cumprem antecedentes lógicos e necessários. Que é isso? Ora, muito simples. Tem que ter um para depois ter o segundo e tem que ter um, dois para ter o terceiro, né? Porque são elementos que devem ser convertidos, transformando a ação humana em delito, que deve ser investigado, julgado e, se for o caso, até sentenciado. Nesse aspecto trinômico, nós vamos iniciar aqui com o tipo. O tipo penal, ele também é chamado de molde ou moldura, que apresenta o fato típico como sendo a simples subsunção do fato à lei, quando ocorre a sua correspondência ao que está previsto. Simples assim, é uma subsunção. Compara a realização do que ocorre com a descrição contida na lei penal. E isso realiza aquele princípio do século XIII, que é o princípio da legalidade. Ou seja, se a conduta corresponder ao fato contido na lei, ocorrerá a sua subsunção ou a sua correspondência penal encaixando. Quem é mãe ou pai sabe que para a criança começar a ter coordenação motora, é necessário que ela possa preencher o brinquedo redondo na forma redonda, o brinquedo quadrado na forma quadrada. E usando essa metáfora bem simples, nós temos o tipo penal. E é tão importante, apesar de simples, que no momento em que um delegado de polícia, ao apreciar um caso concreto que lhe chega na delegacia, ele realiza essa subsunção como uma magistratura material, porque ele observa o mundo dos fatos, compara com a descrição contida na lei e, bingo, realiza se houve ou não uma conduta típica, que é o primeiro passo. E aí, gente, você raciocina que não é todo tipo penal que vale a pena, não. Porque, como eu falei anteriormente, os tipos penais descrevem condutas perniciosas que não são aceitas socialmente. Porque o ordenamento jurídico não vai perder tempo criticando ou prevendo comportamentos na lei de fatos que não sejam relevantes. Ou seja, e aqui vem uma questão de concurso. Existe o caráter indiciário da antijuridicidade dos fatos típicos. Como, professora? Caráter indiciário? Simples assim. Se há uma conduta tipificada na lei, é porque há um indício de que ela seja considerada ilícita. Porque se não houver uma justa causa que, entre aspas, justifique o cometimento dessa conduta, será algo pernicioso e deve ser combatido. Ok? E aí nós temos nesse segundo elemento a antijuridicidade com seu caráter indiciário, certo? E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês perceberem isso. Vamos imaginar aqui que vocês estão na sala de aula recebendo instrução e aí entra um colega de sala de vocês com os olhos arregalados comentando: turma, eu acabei de presenciar um homicídio. Todo mundo pararia e fica: como você viu alguém matando outra pessoa? Nossa! Causaria clamor: meu Deus, como foi isso? Mas aí, se essa mesma testemunha ocular continuasse dizendo que não, gente, mas ó, eu vi, foi uma mãe que matou o estuprador da sua filha no momento do abuso sexual. Então, aquela mãe protegendo a filha daquela agressão ceifou a vida do malfeitor. E aí, o que é que você pensa? Que alívio, né? Mas peraí, gente, é uma conduta prevista em lei? Não, professora. É até instintivo que haja
um rosto tensionado do começo da história para um rosto aliviado, né? Porque você sai da surpresa para o alívio porque aquela ação foi interromper a injusta agressão, servindo de justificativa para esse ato. Ou seja, tecnicamente, formalmente, matar alguém é um crime, porque está esculpido no artigo 121 do Código Penal. Então, se um fato é típico, pressupõe-se que ele seja ilícito. Vírgula. Ilícito, vírgula, professora. Por quê? Deve-se verificar se há alguma causa que exclua essa antijuridicidade das condutas ou que justifique aquela ação humana, como no exemplo prático que eu acabei de dar. E aí surge a necessidade de você esmiuçar o estudo das justificantes ou causas excludentes da antijuridicidade ou causas excludentes da ilicitude. Tanto as legais, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular de um direito, além das excludentes que não estão expressamente consignadas na lei, que são as chamadas excludentes doutrinárias ou extralegais, como, por exemplo, podemos citar aqui a vontade da vítima, certo? Então, apesar do ato praticado corresponder a um fato previsto em lei, se houver uma justificação, isso vai torná-lo atípico. O injusto penal, ele passa a ser a soma do típico mais ilícito. O injusto penal passa a ser a soma da tipicidade e da ilicitude, certo? E alguns doutrinadores de escola, como o professor Damásio de Jesus, ele diz que basta o injusto penal somando o fato típico mais ilícito para termos um crime. Não é a doutrina predominante, mas dado a magnitude do nosso saudoso professor Damásio de Jesus, merece a menção, ok? E aí, gente, vamos entrar na questão do juízo de reprovabilidade. Se existe uma atribuição de responsabilidade sobre quem praticou a conduta humana, recairá a reprovação social, que estará consignada na lei. Então, o indivíduo autor deve ter a capacidade para responder pelo delito. Ou seja, é necessário averiguar a imputabilidade. Ou seja, verificar se aquele agente é imputável pelo que ele praticou, tendo capacidade de compreender o que ele estava realizando e se orientar pela própria vontade. Em outras palavras, é necessário verificar se estão presentes os elementos intelectivo e volitivo, se ele entendeu e quis fazer aquilo. E aí nós vamos entrar no terceiro elemento, que é a culpabilidade.